O que estudamos até agora foi um relato dos 5 primeiros livros da Bíblia. Os próximos 12 livros bíblicos contêm toda a história antiga dos israelitas na sua nova terra. Você já deve ter ouvido falar da queda das muralhas de Jericó. O povo de Israel marchou em volta da cidade durante 7 dias. Então o Senhor fez com que as muralhas cedessem. Deus permitiu que os israelitas entrassem nessa terra e a conquistassem, porque a história demonstra que essa era uma terra muito corrupta e pecaminosa. O castigo divino veio através dos israelitas, que não somente puniram estes povos corruptos, por intermédio do Senhor, como também ganharam sua própria terra. Depois de conquistarem o território, os israelitas quiseram escolher um rei. Saul foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Um homem alto, guerreiro e bom líder. Saul, todavia, começou a deixar os mandamentos de Deus de lado, e não mais consultava o Senhor quanto aos assuntos de governo e de guerra. Certa vez, antes de uma batalha, Saul resolveu procurar uma vidente para falar com os espíritos dos mortos. Veja o que diz em 1 Samuel, capítulo 28, 7 e 8. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Saul praticou o espiritismo. Procurou a médium e falou aos espíritos sobre uma guerra que estava para se realizar. A prática do espiritismo é uma desobediência à vontade de Deus. Deus já a advertira: não permitam que se achem alguém entre vocês que pratiquem adivinhação ou se dediquem à magia, ou façam presságios, ou pratiquem feitiçaria, ou façam encantamentos, que seja médium, que consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Deuteronômio capítulo 18, verso 10 e verso 12. A vontade clara de Deus proibia a comunicação com os espíritos dos mortos. De fato, seria morte e apedrejamento a qualquer um que procurasse falar com os mortos. É contra a vontade de Deus praticar tais coisas. De fato, não é preciso falar com os mortos sobre coisas desta vida, quando temos o privilégio de poder orar ao Senhor. O Senhor deseja que oremos a Ele, em vez de procurar falar com os mortos. Quando disserem a vocês: procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? Veja aqui 2 perguntas chaves que mostram que não há necessidade de procurar os espíritos, os mortos, quando podemos consultar o Deus vivo e a sua palavra. O exemplo de Saul, o primeiro rei de Israel, demonstra a mesma coisa. Ele buscou o espiritismo. A desobediência a Deus gera consequências. Veja o que diz 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13 e 14. Saul morreu desta forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor, e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isto o Senhor o entregou à morte, e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Saul perdeu a vida. Davi foi escolhido para ser o novo rei. Davi era um jovem pastor quando foi escolhido como sucessor de Saul. De sua experiência como pastor,
Davi escreveu um dos trechos mais belos da Bíblia, o Salmo 23. Depois de Saul e Davi, o terceiro rei de Israel foi Salomão, o mais rico, poderoso e sábio de todos os reis de Israel. Salomão buscou encontrar pessoalmente a felicidade e registrou sua experiência no livro de Eclesiastes. Salomão concluiu: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eclesiastes capítulo 12 e verso 13. Toda a Bíblia ensina que a verdadeira felicidade se encontra nisso. Este versículo faz parte de um dos 5 livros de poesia do Velho Testamento, juntamente com os livros de Jó, Salmos, Provérbios e Cantares. São 5 livros poéticos contendo belíssimas expressões e ensinamentos sábios. Mas, infelizmente, a nação de Israel não temeu a Deus. Praticou a idolatria. Virou as costas para o Senhor Jeová e fez com suas próprias mãos seus próprios deuses. Tal idolatria fora proibido pelos 10 mandamentos.